Muito obrigada, então, senador, senadora Ana Rita, senador Cristóvão Buarque, senhores componentes da mesa, senhoras e senhores presentes. Está funcionando? Tá bom. Não, está bem. Tá bom. Eu agradeço o convite, senhora senadora, senhor senador, para comparecer a esta sessão da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Eu vejo a minha presença aqui hoje como uma oportunidade de ouvir, de aprender e também de dialogar com setores do governo e da sociedade sobre um tema que é acompanhado pela Coordenação Geral de Combate aos Ilícitos Transnacionais do Itamaraty, que eu atualmente chefio. Eu penso que, como representante do Ministério das Relações Exteriores, a contribuição que eu poderia dar a esta sessão diz respeito, sobretudo, ao ambiente multilateral, ao panorama atual do debate sobre o problema mundial das drogas nos principais foros multilaterais de que o Brasil participa. Quais são esses foros? Nas Nações Unidas, a Comissão de Entorpecentes do ECOSOC, não é? Do Conselho Econômico e Social, na Organização de Estados Americanos, a CICAD, Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas, e na Unasul, o Conselho sobre o Problema Mundial das Drogas. Já isso coloca uma primeira questão, como introdução ao tema. Como se conceitua o problema mundial das drogas, como que essa expressão é entendida no ambiente multilateral. O problema mundial das drogas é, então, entendido como o cultivo, produção, manufatura, venda, demanda, tráfico e distribuição ilícitos de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, assim como o desvio de precursores químicos e as atividades criminosas correlatas. E, portanto, o que eu quero dizer com isso? O problema é entendido como uma questão de caráter complexo e dinâmico ao longo do tempo. Muda, não é? Muda tanto no espaço, geograficamente, entre os países, quanto ao longo do tempo, a compreensão do problema. E, por isso, ele exige uma abordagem multidisciplinar. Nas instâncias multilaterais, tem-se procurado aplicar ao problema o chamado enfoque integral e equilibrado, com base científica, pautado pelo respeito aos direitos humanos. Esse é um conceito muito presente nos foros multilaterais, que o problema das drogas tenha essa abordagem pautada nos direitos humanos e também no conceito de responsabilidade compartilhada entre os Estados. Aliás, esse enfoque integral e equilibrado já está incorporado, plenamente incorporado, à política brasileira sobre drogas. Concretamente, em que isso se traduz? Em ações de prevenção, atenção ao usuário, redução da oferta e enfrentamento aos delitos conexos, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Bom, isso quanto ao enfoque atual. E quanto ao marco, o marco internacional em vigor para o tratamento do problema mundial das drogas. Esse marco é estabelecido pelas 3 convenções das Nações Unidas sobre drogas. Como sabemos, a Convenção Única sobre Entorpecentes, de 1961, emendada pelo Protocolo de 1972. A segunda dessas convenções é a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 71. E, por fim, a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, que é de 1988. Todas elas já incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro. Esse, então, é o marco internacional vigente no âmbito das Nações Unidas para o tratamento do assunto. Um dos aspectos que valeria a pena assinalar é que a Convenção de 1961 reconhece, já no preâmbulo, que o uso médico de drogas narcóticas continua a ser indispensável para o alívio da dor e do sofrimento e que se deve assegurar a disponibilidade de drogas para esses propósitos.
E, em linha com esse raciocínio, o artigo 4º da Convenção de 1961 admite a produção, distribuição, importação, exportação, comércio, uso e posse de drogas para fins medicinais e científicos. Devem ser aplicadas, porém, as medidas de controle. Que medidas são essas? São as medidas estabelecidas no próprio texto da Convenção. Então, se admite o uso médico e científico e para pesquisa, desde que aplicadas as medidas de controle que o próprio texto da Convenção estabelece. E ainda na Convenção de 1961, os países signatários reconhecem a competência das Nações Unidas com respeito a esse controle internacional das drogas e concordaram em conferir à Comissão de Entorpecentes, a CND, e também à Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que é a JIF, as funções correspondentes a essas medidas de controle. Então, a Comissão de Entorpecentes, a CND, é a instância mais alta das Nações Unidas para tratar do problema mundial das drogas. Cabe a ela, ou seja, ao conjunto dos países que compõem essa comissão e que se reúnem anualmente em Viena, cabe a ela se manifestar sobre a prevenção do uso, a reabilitação de usuários, sobre oferta, sobre o tráfico das drogas ilícitas. E desde a aprovação da Convenção Única de 1961, cabe à Comissão de Entorpecentes supervisionar a aplicação desse instrumento e depois também cabe a ela, foi atribuída a ela a competência de supervisionar a aplicação das duas convenções que foram aprovadas subsequentemente, como eu mencionei, a Convenção de 1971 e a Convenção de 1988. Nesse trabalho de supervisão, a Comissão de Entorpecentes, conjunto dos países, é auxiliada pela Junta Internacional de Controle de Entorpecentes, que é um órgão executivo independente e que se coordena, no caso do Brasil, com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e com o Departamento de Polícia Federal, por intermédio do Itamaraty, por via diplomática. Bem, tomados em seu conjunto, esses três instrumentos, as três convenções, elas não tratam apenas do enfrentamento ao tráfico e dos demais aspectos repressivos. Ao contrário, elas já resguardam também a dimensão de saúde pública, a importância de se assegurar a disponibilidade dessas substâncias para pesquisa e uso medicinal e, ao mesmo tempo, de prevenir o uso abusivo, proporcionar tratamento, educação, reabilitação, reintegração social para as pessoas que assim necessitem. A JIF, a Junta Internacional de Controle de Entorpecentes, também, no seu relatório anual, no caso, na edição de 2013, reafirma que o estabelecimento de programas de uso medicinal é permitido, de acordo com a Convenção Única de 1961. Mas, reiterando, esses programas estão sujeitos a medidas estritas de controle para o cultivo, comércio, distribuição e assim por diante. Bom, outro aspecto a se assinalar com relação ao regime multilateral é que a Convenção de 1961 diz, no artigo 28, que não se aplica ao cultivo de cannabis que seja exclusivamente para fins industriais. Isso porque existem variedades da planta que contêm concentrações muito baixas de compostos psicoativos e esse uso industrial para a fabricação de têxteis, por exemplo, não estaria sujeito aos controles da Convenção de 61. Bom, no plano interamericano, o problema das drogas também é tratado, é debatido na Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas, a CICAD, que, aliás, senador, foi criada, como talvez os senhores se recordem, em 1986, não é? Durante a Assembleia Geral da OEA, aqui no Rio de Janeiro. Então, o Brasil foi um dos países responsáveis por trabalhar em favor do êxito dessa iniciativa de criação da Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas.
O objetivo, em linhas gerais, da CICAD é aumentar as capacidades institucionais dos Estados-membros a fim de reduzir, né, tanto a produção, o tráfico e o uso ilícito, e também de responder às consequências sociais, criminais e às consequências para a saúde decorrentes do tráfico de drogas. Em termos práticos, assim, o Brasil participa das 2 sessões anuais da CICAD e também das atividades dos grupos de trabalho da comissão, que são redução da demanda, controle de substâncias químicas e farmacêuticas, controle da lavagem de dinheiro e narcotráfico marítimo. Hoje em dia, o Brasil exerce, na realidade, a presidência de 2 desses GTs, o Grupo de Trabalho de Redução da Demanda e o Grupo de Trabalho de Lavagem de Dinheiro. Bom, a partir dos trabalhos da CICAD, foi elaborada um documento da OEA, que é a chamada Estratégia Hemisférica sobre Drogas, e também o seu plano de ação para o período 2011 e 2015. A estratégia e o plano de ação traduzem a visão dos países membros da OEA e as prioridades desses países no seu conjunto. Esses documentos também incorporam aqueles conceitos que estão presentes no Plano das Nações Unidas, que são a abordagem integral e equilibrada, o conceito da responsabilidade compartilhada entre os Estados. Também a estratégia reafirma que o enfrentamento ao problema deve se pautar pela observância do direito internacional e dos direitos humanos, bem como pelo respeito à soberania e o respeito mútuo entre os Estados. Outro aspecto importante da estratégia é a dimensão de gênero. Acho que isso é uma coisa importante a assinalar aqui, juntamente com a questão dos direitos humanos. E nota também a estratégia que o problema das drogas apresenta características particulares em cada país. Então, corresponde aos países procurar o que eles considerarem o equilíbrio adequado entre os aspectos da redução da demanda e da redução da oferta das drogas ilícitas. Os progressos na aplicação da estratégia são avaliados anualmente pelos países na CICAD e, aliás, está prevista para 2015 a revisão do documento da estratégia como um todo, porque é quando se termina esse período de 2010 a 2015 que foi estabelecido para o plano de ação. Muito rapidamente, senador, na Unasul, o Brasil foi um dos países que propuseram e articularam em 2010 a criação desse Conselho Sul-Americano sobre o Problema Mundial das Drogas. A Unasul se estrutura em conselhos, né? Conselho de Defesa, Conselho de Saúde, assim por diante. Então, se criou em 2010 o Conselho sobre o Problema Mundial das Drogas e vem participando, o Brasil, ativamente dos grupos de trabalho, que hoje são 6, naqueles temas que foram identificados como prioritários pelo conjunto de países que compõem a Unasul. Esses grupos de trabalho são redução da demanda, redução da oferta, medidas de controle, lavagem de ativos, desenvolvimento alternativo, ou seja, cultivos alternativos às plantas que podem dar origem a drogas, e fortalecimento institucional e harmonização legislativa, o último grupo de trabalho. E o principal objetivo desses grupos de trabalho, da forma como os países membros da Unasul assim definiram, é favorecer a criação de redes de intercâmbio, de redes de coordenação entre os órgãos governamentais dos vários países. No âmbito interamericano, ocorreram 2 desdobramentos, a meu ver, relevantes. O senhor quer que eu continue? No ano de 2013, 2 desdobramentos relevantes. O primeiro deles foi a conclusão de um estudo elaborado pela OEA sobre os possíveis cenários alternativos à atual política de enfrentamento ao problema das drogas. É um estudo que está disponível online e que talvez seja útil, acho que interessante para
tanto para os participantes quanto para os ouvintes, conhecer o estudo, aqueles que ainda não conhecem. Ele é intitulado Informe sobre o Problema das Drogas nas Américas e buscou realizar uma análise ampla das políticas que os países desenvolvem na região, destacar pontos fortes, pontos fracos na implementação dessas políticas e sugerir novos enfoques no combate ao problema. Então, é um trabalho interessante e muito recente, desenvolvido no âmbito da OEA. Uma das conclusões centrais contidas nesse informe é que o problema das drogas, embora ele seja visto como um processo hemisférico único, ele tem manifestações distintas e impactos distintos nos países e nas sub-regiões. E, por essa razão, ele requer, por parte dos países membros, um enfoque múltiplo e flexível. Essa é uma das conclusões do estudo. E outra conclusão é a necessidade de se dar uma perspectiva de saúde pública ao enfrentamento do problema. O enfoque, então, registra que, muito embora essa visão de saúde pública já esteja incorporada às políticas nacionais e internacionais sobre drogas, os recursos e programas para implementar essa visão ainda são escassos e limitados. Quanto mais tempo eu tenho, presidente? Posso continuar? Bem, um segundo desdobramento verificado em 2013 foi a escolha do problema das drogas como o tema central da Assembleia Geral da OEA, que foi realizada em junho de 2013 na Guatemala. E, na ocasião, foi aprovada a declaração intitulada Por uma Política Integral frente ao Problema Mundial das Drogas nas Américas, outro documento cuja leitura se recomenda, porque traduz a visão consensuada dos países membros da OEA e por sua atualidade. Esse documento, entre outros aspectos, incentiva a abordagem de novos enfoques com base na evidência científica, encoraja o debate amplo, aberto, com participação da sociedade, reconhece o problema do abuso das drogas como questão de saúde pública e reconhece que as políticas de drogas devem conter essa perspectiva transversal de direitos humanos. Esses são, então, alguns conceitos e perspectivas que norteiam o debate atual sobre o tema no âmbito interamericano. Voltando, então, ao quadro global do debate sobre o problema das drogas, pode-se dizer que a repercussão desse debate hemisférico sobre novos enfoques no âmbito interamericano ainda é limitada. Na própria Assembleia Geral da OEA, no ano passado, várias delegações destacaram a validade dos instrumentos internacionais vigentes sobre o enfrentamento ao problema, incluindo, portanto, as 3 convenções das Nações Unidas e também, no caso aqui dos países que compõem a nossa região, da estratégia hemisférica e o plano de ação. Por sua vez, a CND, Comissão de Entorpecentes, na sua última sessão, em abril de 2014, portanto bem recente, reafirmou o marco legal das 3 convenções e reafirmou também a importância do uso médico e científico. E o Brasil, aliás, foi um dos países que tem defendido que o debate internacional sobre o problema mundial das drogas se realize dentro do marco das 3 convenções. Bom, quanto a próximas etapas, no futuro próximo, esse debate terá 2 marcos importantes, 2 etapas importantes. A primeira vai ser a sessão extraordinária da Assembleia Geral da OEA sobre o problema das drogas nas Américas. Essa Assembleia Geral se realizará em setembro agora, na Guatemala, mas a agenda dessa sessão extraordinária ainda não está definida. E no quadro global, um evento importante, que está em processo de preparação, é a sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o problema mundial das drogas, que terá lugar em 2016. Portanto, o debate mundial tende a se ampliar no contexto preparatório dessa sessão especial da Assembleia Geral da ONU. Enfim, essas seriam algumas considerações introdutórias a respeito de quais são as instâncias multilaterais existentes, a abordagem contida nas 3 convenções globais que tratam da questão e, por fim, dos rumos que o debate internacional tende a seguir nos próximos meses e anos. Eu concluiria, então, aqui os meus comentários iniciais e aspectos mais específicos, conforme o interesse dos participantes, poderiam ser tratados no decorrer da sessão. Peço desculpas por ultrapassar o horário e agradeço. Muito obrigada.